Deus seja louvado, irmãos. Amém. 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 Com a ajuda de Deus, nós vamos ler. Com a ajuda de Deus, nós vamos ler o livro do Evangelho por Mateus. Tá bom? Mateus, no capítulo 23, irmãos. Todos abrem a Bíblia. Glória a Deus. E já vamos ler, né? Glória ao Senhor. Toda a glória pertence a Deus. Glória a Deus. Irmãos, aqui no 23 de Mateus, Jesus censura os escribas e os fariseus. Então, ele está mexendo com os mestres das leis, né? Vamos ver aqui o que está escrito. Então, Jesus falou à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem em ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Glória a Jesus. E fazem todas as obras, a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas dos seus vestidos, e amam os primeiros lugares das ceias e as primeiras cadeiras da sinagoga, e as saudações nas praças, e o serem chamado pelos homens, Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamado dos rabis. Perdão. Vós, porém, não queirais ser chamados rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. E todos vós sois irmãos. E ninguém na terra chamei o vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e a que si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus. Irmãos, agora você vê aqui, só parando um minutinho, que Jesus estava falando com a multidão e com os discípulos. Agora, Jesus vai se direcionar para os fariseus e também para os saduceus. Estão para os escribas, né? Perdão, escribas e os fariseus. Agora, Jesus fala diretamente com eles, lógico, a multidão e os discípulos ali do lado. Então, vamos no versículo 13, que aí Jesus já vai direcionar a conversa. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino do céu, e nem vós entrais, e nem deixais entrar ao que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis ao mar e à terra para fazer um prosélito, e depois de terdes feito, ou fazeis filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isto nada é, mas que qualquer que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é o maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta, o que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é a maior oferta, ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que
sobre ele está. O que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã e o endro e o cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, que quais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócrita, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócrita, pois que sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheio de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. E dizeis, se estivéssemos no tempo do nosso Pai, nunca nos nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que matam os profetas. Enchei vós, pois, a medida dos vossos pais, serpentes, raças de vibra, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profeta, sábios e escribas, e os deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitarei nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, o filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade, eu vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejai os que são enviados, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos, debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que desde agora não me verei mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Até aqui, irmãos. Amém, né? Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Irmãos, então vamos aqui no começo do capítulo. Nós vemos aqui que o Senhor Jesus, ele vai fazer uma censura, né, aos escribas e aos fariseus. Mas antes, irmãos, ele vai primeiramente conversar com a multidão e com os seus discípulos, que aqui ele falava assim no segundo verso, dizendo, né, que na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Então vejam bem o que seria, irmãos, aqui a cadeira de Moisés. Irmão, aqui, isso aí nós podemos ver que os escribas e os fariseus, irmãos, eles eram representantes de Moisés por quanto eles estavam ensinando, né, conforme que está aqui na Bíblia, que vocês podem ver, eles estavam ensinando o Antigo Testamento. Eles tinham os pergaminhos, então é por isso que eles estavam sentados à cadeira de Moisés. Eles ensinavam o povo, ele tinha os Antigo Testamento, os pergaminhos, e aqui, pela palavra de Deus, eles estavam ensinando, né? Porquanto ensinava ali no Antigo. Mas vários séculos depois, irmãos, bem depois de Jesus, os assentos reservados para os mestres
na sinagoga era regularmente chamado de assento de mestre. Então, quando eles entravam na sinagoga, ali, é como se vocês entrassem na igreja também, né? Então, você vê que ali tem vários assentos e tem uns ali que é onde que os líderes ficam também. Mas, na sinagoga, tinha os assentos daqueles mestres. Aqueles homens tinham uns assentos separados. É isso aí, eles tinham assentos separados e ali era considerado como o assento da cadeira, a cadeira de Moisés. É isso que o Senhor Jesus estava referindo. Aí, no versículo 3, ele diz assim, ó, né? Assim, só para vocês entenderem, nessas cadeiras quem sentava eram os escribas e os fariseus. No versículo 3, ele estava dizendo que é para observar, para que o povo, a multidão, observasse, né, e praticar tudo que vos disserem, que eles estavam dizendo, porque, na verdade, eles estavam lendo as escrituras é verdadeira, tá certo, irmãos? Você vê que Jesus não estava contra o fariseu e contra os escribas. Não, o Senhor Jesus estava, sim, em oposição como eles conduziam. Eles falavam das escrituras, mas eles não praticavam. Era isso que Jesus estava mostrando. Então, o Senhor Jesus fala para os discípulos e fala para a multidão: observai, pois, e praticai tudo que vos disser. Então, quer dizer, se eles estão lendo a palavra de Deus, né, ali, a Bíblia, Bíblia é para nós hoje, né, para eles lá eram os pergaminhos, que é o Antigo Testamento, é para que eles praticassem, ó, observar, quer dizer, para você observar, para você tomar atenção e para você seguir, praticar tudo o que vos disserem. Então, o que eles estavam dizendo no Antigo Testamento ali, dentro do pergaminhos, dentro da palavra de Deus, era para eles fazer tudo o que eles estavam dizendo. Mas só que Jesus deu uma advertência. Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Aqueles mestres, aqueles escribas, né, os escribas e os fariseus, eles falavam das escrituras, mas eles não praticavam. Então, o que o Senhor Jesus disse que era para olhar para as escrituras e não para o testemunho daqueles homens, porque eles não eram referência para isso. Embora deles terem as leis, ali, o Antigo Testamento, irmãos, mas eles não praticavam, eles só falavam. É a mesma coisa você mandar os outros fazer, mas você não faz. É nós pregar a palavra de Deus, o povo faz a vontade de Deus, mas o pregador não fazer. Então, isso é uma hipocrisia. Tanto o pregador, como também as ovelhas, todos têm que obedecer e praticar a palavra de Deus. A vida nossa tem que ser unânime diante da presença do Senhor, tanto o pregador, como também as ovelhas, os ouvintes também, os que servem a Deus. É isso que Jesus nos ensina. Então, o que é nos dias de hoje? Então, nós que estamos, né, irmãos, que vão pregando a palavra de Deus, ele tem que ser um exemplo diante do Senhor Jesus. Ele tem que andar conforme o Senhor Jesus ensinou ele, dar bom exemplo diante do Senhor, que em outras palavras quer dizer, dar um bom testemunho perante o nosso Pai Celestial e perante os nossos irmãos e toda a sociedade neste mundo, todo o povo nesta terra. Nós temos que ser uno na presença do nosso Senhor. Entendeu, meus amados? Então, aqui Jesus estava dizendo àquele povo que eles tinham que ouvir, eles tinham que praticar o que estava escrito na palavra do Senhor no Antigo Testamento, mas para não proceder conformidade com as obras daqueles escribas, aqueles mestres. Por quê? Glória a Deus, porque eles não praticavam. É isso que Jesus estava ensinando. Está vendo, amados? Então, de maneira nenhuma, o Senhor Jesus foi contra a pessoa deles, mas contra os atos deles. Então, nós temos que observar isso, irmãos. A gente nunca ser contra uma pessoa. Não, o Senhor Jesus disse para nós amarmos uns aos outros e amar até os nossos inimigos, aqueles que maldizem de nós, para nós bem dizer dele e orar por ele. Então, agora, nós não podemos aceitar, né, os atos da pessoa, atos errados, pecaminosos, e que não dão exemplo para nós. Por isso que nós temos que orar e vigiar e dar um bom testemunho.
que nem vocês estão na casa de vocês são pais, pai, mãe, tem filhos, vocês são líderes dos teus filhos. Porque Deus deu a vocês um filho, vamos dizer isto, né? Uma filha, ou vários filhos. Então, vocês têm que liderar a educação deles, vocês têm que liderar mostrando para eles o Senhor Jesus, e principalmente eles vão ver em vós, em cada um de vocês, o bom testemunho ou mau testemunho, se você o der para exemplos da vida deles. Então, irmãos, é aqui que o Senhor vai nos ensinando. Então, com essas palavras, meditamos nós também. Nós estamos fazendo conforme a vontade de Deus, que é a sua palavra? Estamos praticando ela? Então, cada um de nós temos que rever isso em nossa vida, tá bem, meus queridos? Vamos no versículo 4. Aí eles estão dizendo assim, ó, no versículo 4. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Então, nós estamos vendo aqui, irmãos, que os fariseus, eles estavam, além das escrituras que estavam ali, eles estavam buscando construir um tipo de uma cerca ao redor da lei. É isso que eles estavam fazendo, né? Já tem a lei e eles ainda estavam restringindo mais. Quer dizer, estava ficando mais restrito, né? Bom, isso, irmãos, nós temos que tomar bastante cuidado, que eles estavam estabelecendo mais regras, além do que estava nas leis. E aí, o que estava acontecendo com esse tipo de regras? Elas estavam ficando estreitas, restritas, né? Vão ficando cada vez mais estreitas. E isso aí, então, o Senhor Jesus, né? Eles mesmos já estavam transgredindo a lei do Senhor nosso Deus. Nós podemos ver isso no livro de Atos, capítulo 15 e versículo 10, nós vamos ler. Então, os fariseus, sempre que eles interpretavam, né? Eles estavam cometendo esse... Perdão, irmão, eu falei aqui errado. Aqui, nessa parte, eles estavam restringindo a lei, né? Eles já estavam estreitando mais a situação, quer dizer, eles estavam criando mais, cercando essa situação e ficando mais difícil. Irmão, nós já temos as Sagradas Escrituras. O povo, Jesus já estava mostrando que o povo já tinha as Sagradas Escrituras ali, e esses homens, esses mestres, eles estavam cada vez mais criando uma cerca, como eu disse para vocês, em volta da lei de Deus. Então, irmãos, e nem eles mesmos chegariam às próximas a transgredir a lei. Então, vamos ver em Atos, capítulo 15, versículo 10. Olha o que diz aqui em Atos, capítulo 15, no versículo 10. Glória a Deus. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais e nem nós podemos suportar? Tá vendo, irmãos? Esse é o versículo que estavam colocando um jugo que não dá para suportar. O que Jesus ensinou a nós? Vinde a mim, vós todos que estão cansados e oprimidos, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Meu jugo é leve, não é assim? O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. O próprio Jesus falou isso. Então, o Senhor foi para frente, né, explicando isso para os discípulos. Vamos ver mais à frente. Agora, olha o que eles falam aqui, ó. E fazem, como eu estava lendo aqui, né? E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, no versículo 5. Pois trazem largos filactérios e alargam as franjas dos seus vestidos. Olha o que e amam os primeiros lugares na ceifa, né? Nas ceias e as primeiras cadeiras da sinagoga e as saudações da praça para serem chamados de homem pelos homens, Rabi, Rabi. Então, o Senhor Jesus, ele, nesse versículo 5, o que ele está dizendo aqui, irmãos? Para que vocês possam entender, glória ao nome do Senhor Jesus.
O que seria aqui, nesse versículo 5, filactérios? Bom, o filactério não significa que cada uma das duas caixinhas, isso lá na época, tá bom? Do tempo deles, eram duas caixinhas que continham uma faixa exatamente de pergaminho, que com passagem da palavra de Deus, da Bíblia, né, com passagem da Bíblia, que os judeus eles traziam junto deles, né? E traziam aqui na testa, também traziam no braço direito, e ali vinha as frases, né? Glórias a Deus. E para quê? Para que eles não esquecessem, naquele momento que eles estariam fazendo as orações, então eles não esquecessem. E aquelas orações eram matinal, todo dia de manhã eles fariam, né? Eles faziam, né, corrigindo aqui, eles faziam. Então, se caso eles esqueciam, então eles lembrariam ali. Era isso que eles faziam. Por isso que chamava filactério. E alargavam as franjas dos seus vestidos. E aqui nós podemos ver, irmãos, que nós tem aqui a passagem disto aqui, que vocês podem ver no livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 2 a 16, Deuteronômio 6, 4 ao 9, no capítulo 11 também de Deuteronômio, do versículo 13 e 21. Enfim, tem bastante, tá? Deuteronômio 6 também, capítulo 6, versículo 8, capítulo 11, 18, enfim, seria isso aí para que os irmãos pudessem entender. Bom, então o Senhor Jesus, conversando com os discípulos, ele disse que eles amavam mais os primeiros lugares do que e as primeiras cadeiras da sinagoga. Então veja que esses homens eles queriam, irmãos, ser homens assim visto pelo povo, né? Sentir-se importante, um homem importante, por serem mestre, por serem homens assim que estavam sempre orando perto de Deus. Então eles gostavam dessas coisas. Gostavam sempre de estar nas primeiras mesas, gostavam de estar na festa, como o Senhor Jesus disse aqui na palavra dele, né, que ele foi falando aqui, e gostava também das saudações nas praças, e queriam ser chamados pelos homens, olha ali, o Rabi, Rabi. Hoje, tem pessoas, né, irmãos, assim, que se algum irmão, ele tem algum ministério, alguma parte, né, principalmente tem pessoas que falam assim, olha, tem um pastor ali, é pastor, tá certo, é uma identificação, não há dúvida nenhuma, mas nós que somos servos de Deus, que temos, né, o servo de Deus que tem o seu ministério, ele sempre tem que ser humilde e lembrar que mestre é Jesus Cristo. Mestre é o Senhor. Nenhum de nós somos mestres, assim, para levar essa honra. Esta honra é do Senhor Jesus. Por que do Senhor Jesus? Porque ele está aqui ensinando, né? Ele vai nos ensinar aqui no versículo 8, ele fala assim, olha, vós, porém, não quereis ser chamado de rabi. Olha, presta atenção. Jesus fala para os seus discípulos e fala também para a multidão ali que está em volta. É lógico que isso é mais os discípulos que eles vão usar as palavras do Senhor, né? E ele fala desta forma, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Então, amado irmão, amada irmã, o homem de Deus, o servo de Deus, a serva de Deus, não é o cargo, não é o ministério, nada disso deve ser honrado. Ele tem que ser tratado como um irmão e como uma irmã de Cristo. Porque, afinal de contas, quando nós formos para o céu, nenhum ministério vamos ter lá no céu. Nós vamos ter Cristo e a Deus Pai na nossa vida. Aqui na Terra, o Senhor pode conceder, sim, ministério, pode conceder, né, ao discípulo algum cargo, alguma coisa, mas lembrando que somos irmãos. Como Jesus aqui mesmo disse, porque um só é o vosso mestre, a saber, Cristo, e todos vós sois irmãos. Então, não é porque tem um ministério, eu sou isso, eu sou aquilo, e acabou, e todo vai ter que te respeitar. Não é assim que funciona.
Existe a honra, sim, do Senhor, e aquele que serve, aquela serva, que segue conforme a vontade de Deus, claro, vai receber, sim, um respeito pela irmandade, um respeito pelas ovelhas, mas lembrando sempre que somos ovelhas. Não tem diferença, não. Todos são ovelhas. Afinal de contas, todos vão para a glória de Jesus Cristo, desde que guardam a palavra dele e as pratica. Edifica sua vida em Cristo Jesus. Tá certo, meus irmãos? Então, entendamos isso. Teremos o respeito pelos servos de Deus que o Senhor colocou. Isso eu estou dizendo em todos os lugares, tá bom? Todos os lugares, tá? Tem denominações, todos ali têm os líderes ali que estão apacentando as ovelhas. Claro, todos eles têm a sua, o que Deus tem colocado, está ali, vão servir ao Senhor. Agora, no nosso próprio coração, sempre lembrar que Rabi, mestre, é Cristo Jesus. Não somos nós. Que nem Deus me dá a graça de ler aqui com vocês, eu sou uma ovelha com vocês. Isso não me faz ser maior que ninguém. Simplesmente estamos lendo a Bíblia, lendo a palavra, conhecendo Deus melhor nas Escrituras. O que eu aprendi aqui com vocês? Eu tenho que estar chamado de todos os meus irmãos. Eu tenho que estar em condições de irmãos, e não como mestre, e não como sábio. Sábio é Cristo. Tem uma passagem na Bíblia que, se alguém deseja sabedoria, peça a Deus. Claro, isso aí é muito importante. Ser sábio, sim, sábios nas Escrituras, como vocês estão também ficando sábios, nós juntos ficamos sábios, porque nós estamos no interesse da palavra de Deus, queremos aprender do Senhor. Agora, aqui, o Senhor Jesus está instruindo os discípulos. Vocês estão vendo, irmãos? Na terra nós estamos sendo instruídos, cada dia mais instruídos pelo Senhor Jesus. Os discípulos foram instruídos. Hoje é a nossa vez. Nós estamos sendo instruídos hoje. Louvado seja Deus, não é mesmo? Então, o Senhor Jesus, ele disse isso no versículo 5. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, vamos dar aqui versículo 5, não, perdão, versículo 8, né? Olha o versículo 9. E ninguém na terra chamei o vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, que estás no céu. Nem vós chamei mestre, porque um só é o vosso mestre, que é Cristo. Porém, o maior dentre vós será o vosso servo. E que assim mesmo se exaltar, será humilhado. E que assim mesmo se humilhar, será exaltado. Então, irmãos, nós vemos aqui, na palavra do nosso Senhor Jesus, glória ao nome de Deus, que aqui na passagem, glória ao nome do Senhor, que o Senhor aqui está falando desse versículo, do 8 até o 12, ele está nos ensinando, irmãos, que Jesus, ele proibiu, aqui está claro, que ele acabou proibindo o uso desses títulos para os seus discípulos. É isso que Jesus está dizendo. Como nós vemos aqui na palavra, ele falou assim, o vosso mestre é Cristo. Quer dizer, não vão, meus discípulos, vocês não vão usar isso. Os mestres estão querendo. Eles querem ser exaltados, enfim, eles querem sentar nas primeiras mesas, nas primeiras cadeiras, nas mesas, eles querem andarem na rua, eles querem ser chamados, todo mundo olha para ele e fala, Rabi, mestre, mestre. Aqui não mexe no ego dele, vamos dizer assim, né? Que Jesus estava explicando. Mas vocês não, vocês, esse título aí, vocês estão proibidos. Título de honra. E a honra vem a Deus, a único que tem que ser honrado aqui, irmãos, nós temos que ser muito, muito humilde para isso. Se tem alguém que tem que ser honrado entre todos nós que estamos aqui, é Jesus Cristo. É o nosso Deus, nosso Pai. Então, irmãos, o que é uma honra? Ele confere uma consideração. Uma honra é um respeito. É você respeitar, né? Nós teremos os nossos respeitos, claro, uma honra, vamos dizer assim, na terra, respeitar o pai, a mãe, respeitar um amigo, né? Respeitar uma pessoa, isso sim. Mas nós estamos falando em sentido espiritual. Não é material, é espiritual. Tá bem, irmãos? Quem estão no Espírito entende. Porque os fariseus e os escribas, eles queriam a honra.
Eles estão usando a palavra de Deus, em vez deles direcionar a multidão para Deus, eles estão buscando para si a sua honra. Eles eram, né, praticamente até bajulados, porque é assim que eles queriam. O Senhor Jesus, para os discípulos, deu uma educação espiritual. Não, tanto vocês veem que é verdade. Vocês querem ver? Uma vez, o discípulo Pedro, né, e mais outro discípulo, acho que era João que estava com ele. Eles fizeram uma libertação e queriam adorar a ele, se prostrarem para adorar a ele. Não, salve eu acho que isso foi na casa de... Está em Atos. Quando vim lembrar o nome, eu falo para vocês aqui. Era um romano muito caridoso, e ele foi se ajoelhar e ele falou, não faça isso, eu sou um homem igual a você, vamos adorar a Deus. Aí, ó como o discípulo já aprendeu aqui que Jesus está ensinando enquanto estava com ele. Depois que Jesus foi para o céu, os discípulos começaram a praticar. Honre a Deus. Então, os discípulos não aceitavam uma honraria de hipótese alguma. E isso, irmão, que o Senhor Jesus cobre nós com o sangue dele, que não haja esse espírito de querer se vangloriar e também querer essa honraria. Isso não pertence a nós, só pertence a Cristo Jesus. E a Deus Pai, glória ao nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo, enfim, né? Vamos lá. Então, o Senhor está dizendo nessas passagens. Vemos aqui, irmãos, glória ao nome do Senhor Jesus, que essa reverência, né? Ele tem que ser feito para o Pai Celestial e a Cristo Jesus. Pronto. Fora isso, não somos instruídos. Somos instruídos pela palavra para fazer essa parte. Cornélio, isso mesmo, irmã Ângela, Deus abençoe. Em Atos, eu acho que é capítulo 10, salvo erro, capítulo 12. Mas eu acho que é o 10, né? Capítulo 10. Deus abençoe. Bom, vamos lá. Agora, o Senhor Jesus parou de falar com os discípulos. Vamos aqui, o Senhor Jesus vai agora conversar com os escribas, vai falar com eles. Diz assim, no versículo 3, mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócrita. E o que é hipocrisia? São pessoas fingidas. Ela sabe o que está ali, mas ela finge que não sabe. Isso são pessoas fingidas. Tem pessoas que ela sabe que é pecado, mas ela finge que não é pecado. Não está nem aí. Isso é uma hipocrisia. A pessoa sabe o que está acontecendo, mas finge que não está. Hipócrita, né? Então, o Senhor Jesus chamava eles de hipócrita. Por que chamava eles de hipócrita? Pois, diz assim, ó, pois que fechais aos homens o reino do céu, e nem vós entrais, e nem deixais entrar o que estão entrando. Ué, como é que o Senhor Jesus chamou eles de hipócrita, se eles aqui, irmãos, o Senhor está falando para eles que eles fecharam aos homens o reino dos céus? Primeiro, Jesus disse que o reino do céu já estava entre eles, porque Cristo desceu. Cristo é do reino do céu. Ele desceu na terra. Ele veio trazer a salvação para toda a humanidade. E Jesus começou a anunciar o caminho, a verdade. Glória ao nome do Senhor Jesus. Esses homens estavam com os pergaminhos, estavam com a palavra do Antigo Testamento em suas mãos e conferiam. Nós podemos ver isso em Nicodemos. Nicodemos reconheceu que Jesus era mestre e vindo de Deus. Vocês podem ver isso em João capítulo 3. Ele fala, mestre, bem sabemos, quer dizer, houve uma reunião entre os principais dos príncipes ali, e entre os príncipes, e eles, conferindo as escrituras, viu que Jesus era o Messias. E falou, as obras que tu faz, ninguém pode fazer se não for Deus com ele. Então, entendeu. E Jesus ali anunciou para ele, ele se converteu a Cristo, né? Glória ao nome do Senhor Jesus. Mas, irmãos, aqui nesse caso, esses homens aqui, esses escribas, esses fariseus, eles estavam emperrando aos homens a entrar no reino do céu. O que isso quer dizer? É porque Jesus estava anunciando, o nosso mestre estava anunciando o reino dos céus, e eles estavam contra o Senhor, fazendo de tudo para que o povo não acreditasse em Jesus.
e isso estava impedindo os homens crerem em Cristo, e se não crerem em Cristo, eles também não entram no reino do céu. Foi isso que Jesus estava dizendo para eles, porque eles estavam emperrando, eles também não entravam, né, irmãos, como está escrito aqui, olha, eles fecharam pois que fechai aos homens o reino do céu, nem vós entrai, nem deixai os que estão entrando. Então, os escribas não aceitavam Jesus Cristo, então ele já fechou o reino do céu para eles. E aí, eles também começavam a dizer, lembra uma vez que o Senhor Jesus expulsou um demônio? Aí um deles lá falou assim, ele expulsa pelo Baal-Zebu, pelos príncipes dos demônios. Quer dizer, ele anunciou isso para a multidão, para pôr dúvida na multidão, fazendo o quê? Que afastasse o reino dos céus diante da multidão. A multidão perdesse esse reino do céu. Então, muitas vezes, o Senhor Jesus, ele enfrentou esses homens. Então, esses homens, não, eles estavam na porta com a palavra de Deus do Antigo Testamento, aparece Jesus Cristo, e eles ainda ficam emperrando, botando dúvida nos corações daqueles povo, glória ao nome do Senhor Jesus, e assim, então, o povo não cria e eles não vão entrando. Veja que situação. Em outras partes, Jesus tem anunciado também, houve até confusão, divisão entre os povos, porque esses homens trabalhavam contra. Certo, irmão? Então, a igreja está entendendo? Louvado seja Deus, né? Vamos dar a nossa continuidade aqui. No versículo 14, Jesus vai mostrar mais uma vez a hipocrisia desses homens. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais a casa das viúvas por pretexto de prolongas orações, por isso sofrerei mais rigoroso juízo. Irmãos, o que é devorar a casa das viúvas? O que esses fariseus, esses escribas, eles faziam? Eles iam nas casas das viúvas já estavam necessitadas, já tinham sem os seus maridos, né? E já tinha ali um vazio no seu coração. E eles iam lá, e eles exploravam essas viúvas, roubavam os seus bens. Vinham com uma... Não, isso existe, viu? Infelizmente, cuidado, pessoas que ficam pedindo coisas para vocês, tome bastante cuidado, tá bom? A gente... Olha que a palavra de Deus, ele vai trazendo um ensinamento para nós. Esses homens aqui, eles exploravam, como eu disse, eles exploravam as viúvas e também roubavam seus bens, porque eles falavam, eles eram homens das escrituras, mestres aqui, não era? Então, eles iam com as conversas ali, usando as palavras de Deus, e eles tinham o objetivo de ganhar alguma coisa delas, e elas ali, emocionadas, entregavam as coisas. Então, eles estavam furtando. E essa não é a vontade de Deus. Olha que situação, irmãos. O que nós temos que fazer para uma pessoa viúva, uma necessidade? Levar o consolo, ajudar. Se ela está com uma necessidade, ajudar, mas tem que estar presente para isso. Então, vocês tomem bastante cuidado, viu, irmãos? Principalmente nós que estamos numa era digital, pedindo dinheiro de coisas que vocês nem conhecem quem são. Irmãos, vamos ser prudentes em nome do Senhor Jesus, para que o Senhor nos guarde e não caiam em descrédito e depois ficar duvidando de Deus. Porque olha como a Bíblia é bem clara. O Senhor falou, esse aqui, eles estavam presentes, ele mostrou para a multidão e mostrou para os seus discípulos que esses fariseus, esses escribas, hipócritas, eles estavam indo na casa das mulheres, das viúvas, estavam explorando elas e furtando seus bens, quer dizer, roubando os bens, talvez com mentira, com tantas outras coisas que eles tinham as técnicas deles naquele tempo, né? Então, eles acabavam fazendo isso. E para disfarçar essa situação, irmãos, para disfarçar essa situação, eles faziam longas orações. Irmãos, tomamos cuidado, isso aqui vem uma reflexão muito grande. Existe falsos profetas também, não existe nos dias de hoje, que vão fazendo orações na casa, mas pede uma coisa, pede outra, está passando uma necessidade, apresenta uma necessidade, irmão, eu estou passando e conta uma história das suas necessidades, e aí comove o coração, e com isso faz aquela oração, fala, não, nossa, o homem é de Deus, a mulher é de Deus, meu Deus, emociona você todinho, irmãos.
Vamos tomar cuidado em nome do Senhor Jesus. Vamos tomar cuidado, vamos ser prudentes, irmãos. Nós estamos num tempo de muita mentira. Vocês estão entendendo isso? Nós estamos num tempo, irmão, que está tendo tanta mentira e está entrando na igreja as mentiras. Se as mentiras entram na igreja, é porque Satanás também está entrando. Ele é o pai da mentira. Amados, e como é que o crente vai identificar isso? É com as escrituras. As escrituras identificam tudo isso. As escrituras mostram... Olha, Jesus não mostrou isso naquele tempo? Quantos, irmãos, que já foram explorados aqui? Vamos falar nos dias de hoje, aos anos passados? Quantos que chegaram na casa de vocês com um pretexto e foi aquela conversa e, irmão, só Deus, olha, eu tenho que pagar isso, eu estou com uma dívida disso, eu estou com isso. E ele, em vez de buscar a Deus, os escribas aqui, conhecedores da lei, eles eram que teriam que estar mais próximo de Deus, não era mesmo, irmãos? Eles estavam mais longe do que o povo. Pelas escrituras a gente entende isso. Eles estavam com a Bíblia na mão. Quantos crentes carregam Bíblia na mão, irmãos? Mas por dentro estão bem longe de Deus. Então, o Senhor está nos dando a graça de ser esclarecedor na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Então, amado, nós precisamos ser mais prudentes. Isso não quer dizer que você vai fechar o teu coração. Não. Você tem Deus, nós temos Deus, e tem povo clamando a Deus para ser atendido. Mas tem povo que não clama a Deus, vai atrás já de pessoas para tentar resolver os seus problemas. Amados irmãos, e tem pessoas que até se aproveitam e acabam vivendo desta forma. E aí, irmão, muitos caem. Então, vou repetir para que vocês guardem isso nos vossos corações. Versículo 14. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que devorais, que quer dizer? Que vocês exploram as viúvas, as casas das viúvas. Quer dizer, vocês acabam roubando até os bens dela. Com qual pretexto vocês fazem isso? Contando as histórias e também fazendo aquelas orações longas. E aí elas ficam todas emocionadas e acabam entregando tudo que for necessário, né? É que Jesus falava isso naquele tempo. Aí o que o Senhor ordenou para eles? Vamos, aqui diz assim, ó. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Então o Senhor Jesus já condenou esses caras. Condenou os escribas, condenou os fariseus. Lembrando, irmãos, que alguns fariseus e escribas foram convertidos. Não teve alguns, sim. Tá? Mas a maioria não era assim. Então, vamos ver aqui, perdão, os publicanos também. Vamos ver em Marcos capítulo 12, versículo 40, para você ver que Jesus vai ser mais claro aqui. Aqui nós entendemos que esses homens iam sofrer o mais rigoroso juízo. Marcos vai ficar mais claro. Vamos lá. Marcos, capítulo 12. Aqui, ó. Versículo 40. Olha o que diz aqui. O que devoram as... Está falando aqui em cima, ó, Jesus censura os escribas. Eu vou até ler aqui, ó, versículo 40. Que devoram as casas das viúvas, isso com pretexto de largas orações. Estes receberão mais grave condenação. Quer dizer, perderão a vida eterna, não viverá com o Senhor. Eles não vão viver com o Senhor, irmãos. Vocês estão entendendo isso? Olha que perigo, irmãos. Olha só o perigo. Glória ao nome do Senhor. A igreja, está todo mundo entendendo, meus amados irmãos? Eu acredito que vocês estejam entendendo. Louvado seja Deus, né? Então, vamos tomar bastante cuidado, principalmente quem está à frente da querida, né? A Irmandade, na frente do povo. Nem todos, olha, muitos vão ser condenados. Por isso que Jesus disse lá em Mateus, no capítulo, salvo erro, 6 ou 7, que diz assim, acautelai-vos dos lobos, né? Que eles vêm como ovelha, pele de ovelha, mas pelos seus frutos vocês vão conhecer. E depois ele fala assim, aqueles que
Senhor, Senhor, em teu nome fizemos maravilha, cura, tal. Eram pessoas que estavam ali, né, liderando. E ali o Senhor falou, apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. Vocês que praticam iniquidade. Quer dizer, fazem pecados e não estão nem se preocupados com a condenação. É a condenação. Então, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. Tá no Mateus capítulo 7, viu, irmãos? O Senhor disse assim, ó, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então, Jesus disse abertamente diante dos anjos naquele dia e diante de todo mundo, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai iniquidade. São pessoas que pecam e não está nem aí com a consequência do seu pecado. O importante é hoje. O futuro, a gente, Deus perdoa, e aí eles vão cometendo pecado e assim vai. E o Senhor Jesus está nos dizendo que não é desta forma. Ou vamos ser bem sinceros com ele. Tá bem, meus amados? Todos entenderam, então, essa parte? Cuidado, viu, irmãos? Cuidado com pessoas pedindo coisas para vocês, com o pretexto de Deus abençoar, cuidado com pessoas que vão profetizar nas suas vidas, tá? E já começa a contar, olha, observa isso. Quando chegar alguém, começa a profetizar a vida de você, que Deus vai te abençoar, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, vocês tomam bastante cuidado. Aí depois de ter recebido todas essas bênçãos que vocês ouviram, aí começa a fazer o pedido deles. Eu estou precisando disso, há uma necessidade. Então, isso aí já é falso, é enganador. A intenção dele não é entregar a mensagem da benção na tua vida, é buscar o que você tem. Que olha como Jesus conhecia esses homens. E Jesus conhece cada um de nós nos dias de hoje. Cada um de nós o Senhor Jesus conhece. Ele conhece os falsos. Ele conhece aqueles que querem entrar na casa dos filhos de Deus, nas filhas de Deus, para fazer esse pretexto. E abençoa até os filhos, tudo abençoado. E vai. E eles percebem, são muito espertos essas pessoas. Por quê? Porque ele percebe que o marido pode estar com um bom emprego. É muito fácil pregar para quem está com um bom emprego. Não é verdade? Percebe que a esposa também tem um bom emprego, fácil de pregar, prosperidade. Claro, ela está empregada, recebe um bom salário todo mês, compra uma coisa, vai só crescendo. Isso é muito fácil. Agora, observe o depois. Irmão, eu estou passando uma necessidade, sabe? Eu estou com um problema. Rapaz, eu não sei nem como te dizer. Mas estava pregando agora, um pouco antes, com aquela autoridade. E, de repente, o Deus que ele pregou ali, e não é o que ele poderia buscar lá e dizer que Deus ia fazer. Então, não é isso aí que vocês têm que tomar cuidado, igreja. Está entendendo? Todos estão entendendo isso? Eu espero que sim, amém, né? Louvado seja Deus. Então, você viu como o Senhor Jesus ensina? Por isso que a palavra diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Conhecendo Jesus, ele liberta você do pecado. E temos ali em Oséias, capítulo 6, versículo 6. Misericórdia quero e não sacrifício. Conhecimento de Deus, essa é a vontade de Deus. E outra passagem diz, o meu povo perece, o meu povo é destruído por falta de entendimento. Deus também já falou sobre isso. E hoje, irmão, nós estamos tendo entendimento de Cristo. É a boca de Jesus, não é a minha, não, irmão, eu só estou lendo. Está aí nas Escrituras, está aí tudo na mão de vocês. É a boca do Senhor Jesus. Nós temos conhecimento de Cristo. E bem-aventurados sois vós hoje, que tem entendimento de Jesus. Que realmente, olha, irmão, eu louvo a Deus por vocês conhecerem as Escrituras. Nós juntos conhecemos as Escrituras. Glória ao nome do Senhor Jesus. Tá certo? Então, vamos dar continuidade. Muito bem. Então, aqui o Senhor Jesus já mostrou as condenações. Agora, para e pensa. Para os crentes de hoje, para alguns que gostam de fazer esse tipo de coisa, certo? De enganar as casas e que gostam de fazer essas coisas que vão tirar o dinheirinho de cada um aí, de um jeito, de outro, eles vão para o céu? Não, não vai. Jesus condenou os fariseus e os escribas e não vai condenar esses aí? Vai. A intenção é a mesma. O espírito deles são os mesmos. Por isso, irmandade, irmãos queridos em Jesus, ande na luz da palavra. E a palavra
te liberta de tudo. Como diz o Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz que ilumina o meu caminho. Irmão, você quer entrar no céu? Quero, Senhor. Quer entrar, irmã, no céu? Quero, meu Senhor. Anda na palavra. Olha aqui, se você andar na... Se, né, claro, aqui, louvado seja Deus, espero que não tenha. Mas se tiver algum ou alguma que pode estar aqui ouvindo isso e faz essa prática de enganar as pessoas, pois é, o teu juízo é breve com o juízo celestial. Jesus mesmo condenar. Mas aquilo foi com os escribas, foi com os fariseus. E o teu espírito, qual é? Não está no mesmo igualzinho dele, com esse pretexto? Meu filho, a Jezabel morreu lá atrás, mas o espírito dela continua operando na vida de muitas pessoas aí. Nós temos o Espírito Santo. Quem tem Espírito Santo de Deus, anda na palavra de Deus. Pode existir um irmão fraco, pode existir uma irmã fraca, pode existir uma falta de entendimento e comete alguns erros por não ter o conhecimento, por não ter um entendimento. O Senhor, claro que o Senhor vai pôr e vai chegar a hora que ela vai ter o entendimento, ela vai falar, Senhor, como que eu fiz isso, meu Senhor? Me perdoa. Tá vendo? Chegou o conhecimento. Agora, o duro é quando a pessoa conhece e faz. O fariseu conhecia, eles tinham a palavra de Deus ali do Velho Testamento e faziam, continuavam fazendo, né? Esses irmãos. Sim, estava lendo aqui que mandou para mim. Mas, então, irmãos, é isso. Nós temos que ter prudência, igreja. Prudência. Veja, não endurecer o coração, hein? Tá bom? O coração, ela tem que ser sempre um coração humilde diante de Deus e deixar que o Espírito Santo trabalhe na vossa vida. Mas prudência vai aparecer, irmãos, aguarde, que daqui para frente vai aparecer mais muitas conversas para tentar enganar cada um de vocês. E vão saquear de uma forma, vamos dizer, até a confiabilidade de vocês. Então, vocês têm que ser prudentes, bem prudente. Vai na palavra de Deus que vocês não erram. Ame o teu próximo. As pessoas que chegar, cuidado com pessoas, principalmente... O que mais acontece sempre são pessoas que são estranhas, né? Que aparece um irmão, uma irmã, de repente, assim, do nada, e muitas pessoas já... É um santo de Deus, é uma santa de Deus, e quer levar logo na sua casa. Nós temos que ser hospitaleiro. O que é hospitaleiro? Você receber bem as pessoas. Mas, irmãos, hoje nós temos que tomar bastante cuidado, tá bom? Temos que, olha só, como é que os malfeitores fazem para entrar na casa das pessoas? Se veste falsamente de energia ou da água, né? Que são representantes da água, representante de alguma empresa, vem até com crachá, tudo falso. A hora que entra dentro da casa é o assalto, não é assim? E você não conhecia, mas pelo crachá, pelas coisas, você acabou confiando. Hoje não é mais assim, irmão. Hoje nós temos que tomar bastante cuidado. Tem bastante cuidado. Espiritualmente, o inimigo vem com outras artimanhas também. E nós temos que estar firme no Senhor Jesus e na palavra. Prudência. Tá bom? O Senhor Jesus diz para a gente ser prudente. Bom, vamos no versículo 15. No versículo 15, o Senhor fala assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de terdes feito, os fazeis filho do inferno 2 vezes. Olha, irmão, o perigo. Bom, o que nós entendemos, irmãos? O que é um prosélito? Esses escribas, esses fariseus, eles pegavam as embarcações e eles iam para terras estrangeiras, e o que eles faziam lá? O prosélito, irmão, quer dizer, é uma pessoa que ela foi atraída, né, para se converter a uma religião, pode ser uma seita, pode ser uma doutrina, então isso é um prosélito, tá bom? E aqui o Senhor Jesus, ele está mostrando nesse versículo 15, né, glória ao nome do Senhor Jesus, que eles faziam isso, eles traziam para si essas pessoas,
Só que eles estavam impedindo o reino de Deus, eles não estavam falando toda a verdade. E isso condenaria a pessoa, porque acreditou numa coisa que não seria totalmente verdadeira. E aí ele criou um prosélito ali, uma pessoa que vai se dedicar àquela doutrina deles, que vão se dedicar aos ensinamentos deles, né? Que a religião deles, presta bem atenção nisso, a religião deles. Hoje, qual é a religião nossa hoje? Muitos vão perguntar, qual é a sua religião? Tá bom, vamos lá para Tiago, no capítulo 1. Vamos todos lá em Tiago, capítulo 1. Vamos ver qual é a nossa religião para com Deus, tá bom? Tiago, capítulo 1. Glória a Deus. Olha, glória a Deus. Vamos ver Tiago, capítulo 1, versículo 26 e 27. Diz assim, ó. Se alguém entre vós cuida de ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. Quer dizer, está enganando a sua própria alma. Se a pessoa quer ser religiosa, mas a língua dela não tem freio e baldiza e faz o que tiver que fazer, certo? Então, ela está se enganando a si própria. A alma dessa pessoa está sendo enganada por si própria. Aí diz, a religião dessa é vã. Então, está dizendo, a religião dessa pessoa é vã. Agora, olha aqui que diz o versículo 27. Aqui está. A religião pura, imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Olha que obra linda. Essa é a verdadeira religião. Que os fariseus estavam lá atrás, ai de vós, fariseus, escribas, hipócritas, que exploram as viúvas, que roubam seus bens com pretexto de orações longas, vai ter um duro juízo na tua vida. Olha o que diz aqui. A religião é exatamente ao contrário. Aqui está dizendo, para ter uma religião para com Deus, imaculada, com Deus Pai, é você cuidar dos necessitados, das viúvas necessitadas, das pessoas que estão necessitadas, suprir as necessidades de quem está realmente passando uma dificuldade, né? E também nas suas tribulações, nas lutas delas, e guardar o nosso coração do quê? A corrupção, corromper-se. Essa é a religião verdadeira. Ah, mas quem somos nós, então? Nós temos a graça do Senhor Jesus. A graça, nós somos cristãos, somos crente em Cristo Jesus, recebemos a graça. Lógico, o mundo vai perguntar lá, o que você é? Ah, sou crente. Sim, mas dentro de você, a religião imaculada com Deus é cuidar das viúvas, das suas necessidades, das suas tribulações e guardar-se da corrupção do coração deste mundo, né? Então, é isso que funcionaria, tá bom, meus irmãos? Agora, esses escribas faziam ao contrário, eles iam lá para tirar. Eu já estava passando necessidade e com as conversações lá e com a oração, um pretexto de orações longas, imagina o que eles deveriam estar orando lá, né, irmãos? Para essas mulheres, né? O que eles deveriam estar orando lá? Só Deus sabe mesmo. Para receber o juízo, para receber uma condenação eterna, a coisa deve ser bem grave mesmo, né, irmãos? Então, amados, vamos ter uma consciência. Você viu Jesus aqui dando piruleta nas conversas dele? Você viu Jesus sapateando ou fazendo alguma coisa? De jeito nenhum. Ele é um homem sereno. Ele foi ensinando. Por quê? Porque quando a gente está com a mente na comunhão com ele, você presta atenção em tudo que sai da boca dele. Quando uma pessoa começa a correr para cá, correr para lá e tantas outras coisas, o que acontece? Fica aquela emoção e o principal, sai tudo que tiver que sair. Irmão, o que tem que sair da boca de um profeta de Deus é a palavra de Deus. Tem que ser a palavra de Deus. Fora disso, tome cuidado. Dentro da palavra de Deus, tudo que envolver a palavra do Senhor, confirmado por Deus,
porque tem profeta falso, e muito falso. Ixi, está aqui na Bíblia quantas vezes contra os falsos profetas, enfim, falsos doutores, falsos, e tanta coisa. Precisamos ter a luz da palavra de Deus para nós podermos ir em frente, tá bom? Então, amado, o Senhor pega e fala mais uma vez. Olha como o Senhor é bem severo nisso aqui. Aí, irmãos, eu quero só deixar uma coisa bem clara, para que alguns aí ficam pensando assim, nossa, Jesus é muito bonzinho, e, nossa, mesmo que a gente vai fazendo as coisas, o Senhor vai perdoando, vai perdoando. Eu estou vendo bem aqui como Jesus está tratando esses homens, não é verdade, irmãos? Jesus vai tratar assim com os pecadores, tá? Os pecadores, irmãos, que eu estou dizendo, nós podemos, né, vamos dizer assim, cair em erros. Claro, somos ser humano. Mas, irmãos, quem teme a Deus, corre para os pés do Senhor e fala, Senhor, me perdoa, limpa eu de novo, Senhor, limpa minhas vestes, eu cometi um erro, por favor, só tu tem o sangue para limpar, porque nós fomos comprados por um bom preço. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, fomos comprados por um bom preço, Senhor. O Senhor comprou a minha alma, me ajuda, Senhor, eu cometi um erro, cometi um pecado, mas eu quero ser embranquecido em nome de Jesus, me perdoa. Pai, eu estou pedindo com confiança, porque lá em 1º Epístola de João, no capítulo 2, ele falou assim, Pai Celestial, filhinhos, eu vos digo que ninguém pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai Celestial, Jesus Cristo, o justo. Ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não só pelo nosso, mas pelo mundo inteiro. Olha só a consciência, como é que o diabo vai te acusar quando você começa a falar com o Senhor e fala, Senhor, me restaura, me restaura. Esses, pode ficar tranquilo, que o Senhor é poderoso sim de restaurar. Eu estou falando daqueles que não estão nem aí com o seu pecado, ele quer continuar a pecar e vamos lá, vamos para frente. É esse aí que está um duro juízo, porque não há arrependimento. Bem-aventurado é quem se arrepende. Cometeu um erro, arrependeu, bem-aventurado tu és, vai lá para o Senhor, ele te ergue de novo. Mas aqueles que não estão nem aí do arrependimento, irmão, e peca com um, peca com o outro, não está nem aí com a história, pode aguardar que o dia do juízo lá tem conversa boa, como o Senhor Jesus teve com esses hipócritas aqui. Porque isso chama hipocrisia. Você viu que Jesus falou, naquele dia, muitos vão dizer, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos isso, isso, isso. O Senhor falou, apartai-vos de mim, bem aberto para todo mundo, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, vós que praticai iniquidade. Quer dizer, estava perto das coisas de Deus, usava as coisas de Deus, mas Jesus não reconheceu eles. Por quê? Porque eram falsos discípulos, não seguiam a palavra de Deus, e nem a de Jesus. Irmãos, como nós somos hoje, como cada um de vocês são hoje diante do Senhor Jesus? Estão realmente seguindo o Senhor ou estamos sendo alguns falsos discípulos? Se você estiver ouvindo isso, está numa condições de falso discípulo, faz o seguinte, corra para os pés do Senhor, pede perdão e guarda e pratica a palavra do Senhor, como está em Mateus capítulo 7, quando Jesus disse no versículo 24 ao 30, lê lá, lê lá. Se for sábio, você vai guardar a palavra de Deus e vai edificar a tua vida na rocha que é Jesus. Se for tolo, insensato, continue edificando a sua vida neste mundo de pecado e pratique o que tiver que praticar. Depois a casa cai e é grande a tua queda e não tem como recuperar. Então, tem que ser claro, irmãos. Quando se fala de vida eterna, nós estamos aqui para ser claro, porque a porta é estreita e são poucos que entram nela. A porta larga, muitos entram nela e conduz ao inferno, à perdição. Qual porta você está? Qual porta você escolheu? O que eu escolhi? O que nós escolhemos? É somente uma reflexão, para que cada um pense grandemente sobre isso. Nós estamos, o Senhor Jesus está para voltar, irmãos. E eu creio que todos que guardarem a palavra de Deus vão subir com ele. Vão subir com o Senhor Jesus. Agora, os que não guardaram, ouviram muitas vezes, mas não guardaram, a Bíblia já tem a resposta. Senão a pessoa pode até pensar que é o irmão Júlio. Não, é a Bíblia que tem a resposta. Eu só estou pregando o que está na Bíblia.
anunciando o que está aqui. Bom, vamos lá. Agora, vamos para o versículo 16. O horário já está indo. Ai de vós, condutores cegos. Agora Jesus já não chama só ele de hipócrita, agora vamos chamar eles de cegos. Eles são condutores, os guias, né? Eles são os guias. Pois, que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é. Mas o que jurar pelo outro ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, quer dizer, tolos e cegos. Ele quis dizer. Pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jura pelo altar, isso nada é, mas aquele que jura pela oferta que está sobre o altar, este é devedor. Insensatos e cego, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. Então, aqui, irmãos, nós vemos aqui no versículo 16, que as leis ali na época, irmãos, aqui na palavra, vamos ficar bem de olho aqui no versículo 16, que está escrito aqui, que aquelas leis dos primeiros séculos, irmão, declaravam que alguns juramentos eram válidos e outros eram inválidos. Era isso que estava acontecendo, né? O sistema que daquela época deles era um corrupto, sabe? E na medida que eles permitiam, eles, conforme a situação, eles davam uma escapatória para uns, né? Que justificavam essas mentiras e manipulavam as pessoas ingênuas e aquelas pessoas que criam. Isso nós vamos ver, então, que o Senhor Jesus está falando, está em Mateus, capítulo 5, versículo 33 ao 37. Eu vou ler para vocês aqui em Mateus, capítulo 5, versículo 33 e 37. Jesus disse assim, ó, outro sim, ouviste que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás teu juramento ao Senhor. Aí Jesus disse, eu, porém, vos digo, de que maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, e nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. O que é o escabelo dos seus pés? Imagina o que é o escabelo dos pés, irmãos? Você imagina o seguinte, Deus está nos céus, é como se, é um exemplo, tá bom? Aqui tem um exemplo, não é literal isso, tá bom? É quando uma pessoa, ela está sentada no sofá, vou falar nós da Terra, tá? Uma pessoa está sentada aqui no sofá, e ele tem aquele banquinho para ele pôr as duas pernas para descansar em cima daquele banquinho. Aquilo chama escabelo dos seus pés, porque você põe os seus pés para descansar ali. Você está sentado na sua cadeira, mas as suas pernas, seus pés, está sobre um banquinho, que aquilo lá chama escabelo dos teus pés. Tá bom? Então, o senhor aqui, ele está dizendo, né, que não era para jurar, né? Não era para jurar nem no céu, né? Ó, e porque é o trono de Deus, e nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar o seu cabelo branco ou preto. Seja, ó, o que Jesus quer, seja, porém, o vosso falar sim, sim e não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna, é do diabo, é procedência do diabo, maligno. Olha só, você viu que aqui no capítulo 5, Jesus já estava ensinando o povo e já estava ensinando os seus discípulos, instruindo eles. Já no 23, o Senhor Jesus vai direto com esses hipócritas aqui, com os fariseus e escribas, dizendo o que eles faziam. E Jesus disse para os seus discípulos não fazer o que eles estavam fazendo. Tá vendo? E aqui eles entenderam perfeitamente Jesus explicando essa situação. Tá bom? Bom, louvado seja Deus. Aí no versículo 23, irmãos, ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócrita, pois dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezai a mais importante da lei. Qual é o mais importante da lei? O juízo, a misericórdia e a fé.
Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquela. O que eles estavam fazendo? Naquela época, irmãos, eles também davam as suas ofertas de hortelã, e dizimai com aquilo também. Só que eles não estavam olhando, não estavam olhando como deveria ser feito. Observar mais o juízo, né, que é o mais importante da lei. Qual é o mais importante da lei? Ter o juízo, né? Não é o juízo da mente, é andar na presença do Senhor com justiça, a misericórdia, tanto pelos seus irmãos, porque a misericórdia vem dos irmãos, para os nossos irmãos. É Deus que tem misericórdia de nós, não nós temos misericórdia de Deus. É o Senhor que tem de nós. E essa misericórdia nós passamos para o nosso próximo, né? Nós teremos misericórdia do nosso próximo e a fé que é importante. O Messias está vindo. Como hoje nós cristãos, nós temos essa fé inabalável, porque o Espírito Santo também está nos ajudando, está entre nós, e está bem claro que é a volta do Senhor. A nossa fé é essa, e o nosso Messias vai vir, nosso Senhor vai voltar, porque ele já veio na terra. Ele vai voltar, nosso Cristo, e vai levar a sua igreja com ele. Está preparado, irmão? Está preparado, irmã? Então, nós devemos fazer isso, tá bom? Não vamos omitir a nossa fé, não vamos omitir o juízo do nosso Deus e nem as misericórdias para o nosso próximo, tá bom? Nós devemos fazer, e falar a verdade. Sim, sim, não, não. Que proceder disso é do maligno. Pronto. Bom, aí o Senhor no versículo 24, condutores cegos, que coais os mosquitos e engolis o camelo. O que ele quis dizer isso? Ele está dizendo que o mosquito é uma coisinha, é um inseto tão pequenininho, né? Ele estava falando que se caísse ali, um exemplo material, né, irmão? Numa xícara, eles coavam ali, tiravam o mosquito dali. Claro que eles não iam beber por educação, por ser nojento, né? Mas tirava dali, jogava fora. E então eles se preocupavam com coisa tão pequenininha e a mais importante, as maiores, eles não estavam nem aí, que é o camelo, entendeu? É um exemplo, tá bom? É um exemplo que eles acabavam engolindo um camelo. Quer dizer, eles se preocupavam tanto nas coisas mínimas e as grandes, que era pior, eles não estavam preocupados. É isso que Jesus estava dizendo. Bom, versículo 25. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas interiormente está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Irmão, o que Jesus quis dizer isso aqui? Eles se preocupavam muitos, né? Nós vemos aqui, glória ao nome do Senhor Jesus, esses rabinos, né? Esses mestres desses séculos, né? Eles davam mais importância, né? Da purificação externa. Eles se purificavam, limpavam as suas mãos, tomavam seus banhos. Então, eles se purificavam muito externo. E o interior dele estava sujo. Era maldade, cheio de mal, de engano, de mentira. Era isso que Jesus estava dizendo para ele. Vocês limpam o prato, né? O exterior, mas o dentro está sujo. Irmãos, que adianta, né? Nós estarmos bonitos na frente de todas as pessoas, estar bem arrumadinho, uma educação, até educação, hein, irmão? Toma cuidado com isso, que muitos, nossa, como é amável aquela pessoa, aquele irmão é amável, aquela irmã é amável, e tem uma conversa tão doce, tão purinho, mas dentro é um homem ruim, uma mulher ruim, dentro dele uma impureza tal, e aí Jesus, por isso que Deus sonda, né, a nossa mente, o nosso coração, né, irmãos? Ele sabe quem está puro, quem não está puro. Ele sabe. Ele é Deus, irmão. Jesus também é Deus Filho. O Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo sabe de tudo entre nós. Tudo do ser humano. Nós somos feitos por eles. Então, imagina que situação, né? Então, irmãos, o que o Senhor nos ensina aqui, que ai dos escribas hipócritas. Irmãos, vamos transferir para nos dias de hoje? Vamos? Ai dos crentes hipócritas, não é verdade? Que exteriormente estão limpos, mas por dentro são rapinas, podres, sujos, porque tem maldade no coração. É podre, coração, a índole da pessoa acaba se tornando podre. Então, irmãos, tomamos cuidado com isto. Que haja crentes puros verdadeiramente. Que Jesus não venha chamar crentes hipócritas.
mas crentes verdadeiros, em nome de Jesus. Ainda no versículo 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda a imundícia. Irmãos, vamos entender isso aqui. Quando ele falou desta forma aqui, chamando eles de sepulcros caiados, naquela época, irmãos, e quem já viu, como antigamente tinha alguns que pintavam casas caiadas, né? Hoje nas ruas são pintados as guias também é feito com pintura de cal, a maioria delas, vocês podem ver, né? Então, o que acontecia naquela época? Os judeus daquele século, daquela época, né? Os sepulcros, eles caiavam, ficava todos bonitos, o cemitério deles ficava tudo bonitinho. Só que aquilo também mostrava para os outros não se aproximar muito, por quê? Para não se contaminar, porque dentro daquele sepulcro estavam mortos, estavam tudo lá, os ossos, a putrificação dos corpos. Então, aquilo era podre. O sepulcro por fora, ele era bonito, mas dentro dele era podridão. Era tudo podre. Irmãos, espiritualmente, tem pessoas que são lindas. Não é linda de beleza de corpo, não estamos falando aspecto físico. Estamos falando assim, conforme a pessoa fala, conforme a sua educação, tudo, mas dentro dela é mais podre do que é morte dentro dessa pessoa. E Jesus está dizendo exatamente isso, tá? Então nós temos que tomar cuidado, irmãos, apesar das belezas no exterior, né? Então nós temos que tomar cuidado, irmão, com a nossa pureza interior. Nós temos que ser puro dentro de nós, não ser podre dentro de nós. Temos que ser um cristão puro, limpo, tá bom? Que o seu coração... Olha, irmãos, é fácil de entender o que Deus está dando a graça de explicar aqui. Meus filhos, quando nós somos chamados em Cristo Jesus para a graça dele, quem vem habitar dentro de nós? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus habita no morto? Deus vai habitar num coração podre, um coração ruim? De maneira nenhuma. Primeiro tem que limpar a casa, o arrependimento. Entendeu? Temos que se arrepender, pedir perdão, aceitar Jesus como nosso Salvador e receber a graça dele. E através dele somos filhos de Deus. E aí habita o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e somos templo do Espírito Santo. Agora, será que todos crentes são templo do Espírito Santo? Será que todos são? Não, nem todos são. Já foram, mas agora estão podres. Está bonito. Continua sendo crente. É igual a videira com as suas varas. A videira com as suas varas. Entendeu? A vara que não estiver ligada na videira tem que ser tirada. E aos que estão, vai tomar uma poda para que elas dê mais frutos. Ninguém vai para o céu sem o Senhor Jesus. Ninguém entra no reino de Deus sem os ensinamentos de Jesus Cristo, sem os conselhos de Cristo e sem o amor de Jesus. E sendo ele que ele vai olhar o coração de cada um. Então, irmãos, que hoje cada um de nós seja um vigilante. Não adormece as vossas mentes. Não durma no tempo. Ficam vigilantes. É instrução do Senhor Jesus, como diz aqui a palavra. É uma instrução, né? Então, tomamos cuidado com todas essas passagens, irmãos, tá bom? Para que nós não tenhamos um coração contaminado. Jesus disse que ele assemelhava aquelas pessoas, né? Os fariseus, os escribas, como uma pessoa externamente eram piedosa. Externamente. Mas o coração disfarçava tudo, irmão. Aqui, como está em 27, olha, o coração disfarça uma corrupção interior, quer dizer, uma impureza espiritual. Irmãos, se nós tivermos um coração ruim, um coração falso, então significa que estamos impuros na presença de Deus. Agora, se temos um coração bondoso, um coração de misericórdia, fé, bondade, longanimidade, cheio do Espírito Santo, né? Que habita o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
esse coração está andando na perfeição da glória de Deus, que um dia estará perfeito. Esse coração que eu falo é alma. Esta alma está andando no caminho da verdade, a perfeição. Jesus disse, claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém conhece o Pai se não for por mim, e ninguém me conhece se não for por meu Pai. Então, amados irmãos, entendam isso, glória ao nome do Senhor Jesus, que nós precisamos conhecer Jesus mais e mais em nossa vida. Que ninguém aqui seja o sabichão dizendo, já conheço Jesus. Não, ainda precisa conhecer mais. Até eu ainda preciso conhecer mais o Senhor Jesus. Nós ainda precisamos. Agora, cada dia que nós conhecemos o Senhor, mais nós vamos amar Ele, mais nós vamos dar importância ao Evangelho do Senhor Jesus. Mais nós vamos nos entregar para Ele e vamos verdadeiramente tomar nossa cruz e seguir Ele. O que é tomar a cruz e seguir Ele? Nós não se importamos mais com a nossa vida nessa terra. Queremos é Cristo na nossa vida. Como os discípulos, Jesus falou, aquele que não tomar a cruz não é digno de mim. E os discípulos entenderam, puxa, então nós vamos ter que morrer mesmo. E Pedro não morreu crucificado? Outros também não foram crucificados? Todos eles tomaram a cruz justamente para isso. Hoje, irmão, graças a Deus, nós estamos no hoje, né? Não sabemos os dias futuros, mas estamos em dias abençoados por Deus, por mais prova que cada um passa, mas por enquanto ninguém está sendo ameaçado de morte por causa de Jesus Cristo. Mas no dia que chegar isso aí, você tomaria a sua cruz mesmo e morreria por ele? E aí? Então, hoje nós estamos lendo a Bíblia para nos fortificar nele, tá? Porque tem muito crente que está muito enfraquecido por falta dos entendimentos. Mas hoje, em nome de Jesus, receba isso aqui, da Bíblia, da Palavra de Deus, o conselho bíblico de Jesus. Bom, amados, vamos dar a nossa continuidade. Bom, no 28, assim também vós, exteriormente, pareceis justo aos homens. Olha aí, o que ele disse. Mas interiormente estáis cheio de hipocrisia e iniquidade. Iniquidade é cheio de pecado. São pessoas, como disse para vocês muitas vezes, são pessoas que pecam e não está nem aí com os seus pecados, não se arrepende e todo dia peca e já não, nem cauteriza mais, cauterizou a mente, nem pede mais perdão. Todo dia é a mesma coisa, é o mesmo pecado e vai indo, né? Bom, aí ele diz assim, ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, pois que edificais o sepulcro, edificais o sepulcro dos profetas e adornais o monumento do justo. E dizeis, se existíssemos no tempo dos nossos pais, nunca nos associamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Porque lá no passado, eles lendo as escrituras, os anteriores, eles mataram Zacarias, o profeta Zacarias, enfim, muitos profetas foram mortos, perseguidos. Bom, e aqui, o que eles faziam no sepulcro? Como dizendo, né? Claro, e deixaria tudo bonitinho, ordenando, e falou, se fosse no nosso tempo, nós não faria isso que nossos pais fizeram. Era isso que eles estavam dizendo. Mas o Senhor Jesus viu que eles estavam sendo hipócritas, né? Falar assim, mas o próprio Jesus disse no versículo 31, assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Porque quando eles falaram assim, se existisse no tempo dos nossos pais, quer dizer, então eles mostraram que eles eram filhos dos pais que mataram os profetas. Quer dizer, pecadores, né? Era descendência, justamente. Aí Jesus chama eles, serpentes, raças de víbora, como escapareis da condenação do inferno? Ah lá, irmãos. Olha o que ele disse, serpente, raça de víbora, como vocês vão escapar da condenação do inferno? Vocês lembrem, Mateus, salve erro, acho que capítulo 3, eu nem vou lá abrir agora, mas vocês vão lembrar. João Batista, quando aqueles homens fariseus iam lá, os escribas iam lá ver o batismo de João, João chamou eles de raça de víboras, como que iam escapar do juízo? Lembram? É que Jesus falou as mesmas coisas aqui. Aí no versículo 34, ele diz assim, portanto, eis que vos envio profetas, sábios, escribas. Quem foi? Sábio, Salomão, profetas, os escribas que também haviam homens, entre eles escribas que eram homens honestos também, e uns
deles matareis, outros crucificareis, outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis na cidade em cidade. Poxa vida, vocês lembram do apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo Paulo, que ele era Saulo? Saulo não pegou as cartas e foi perseguir cidade em cidade e mataram, consentiam na morte de Estevão. Olha Jesus, olha como o nosso Senhor, aquele que você serve, ele conhece tudo. Ele estava falando em vida ainda, né? O Saulo não fez isso? O Ananias ficou até assustado quando Deus mostrou, vai lá e ore por Saulo. Senhor, este homem fez muito mal, tu sabe, ele tem as cartas, perseguiu os teus santos, Senhor. Eu sei, mas vai lá, né? Então, irmãos, veja, ele foi falando desta forma. Aí no versículo 35, fala assim: para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, né? Desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, o filho de Baraquias, que matasse entre o santuário e o altar. Em verdade, eu vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. O que o Senhor Jesus quis dizer aqui, irmãos, nós podemos ver aqui na palavra, inclusive só lembrando que quando Jesus também foi crucificado, o que aqueles homens falaram? Que cai o sangue dele sobre nós e nossos filhos. Lembram disso? Pois é. Então, veja, irmãos, nós temos que entender que Jesus, ele estava ali mostrando, né, irmãos, sobre o Abel, sobre Zacarias, e assim o Senhor também fala dele ali. Isso está escrito em crônica, tá bom? Para terminarmos, nós temos aqui, ó, o versículo 37. Guarda isso. Jerusalém, Jerusalém. Aí Jesus não fala mais com os escribas, só. Ele fala com a cidade. Ele proclama perante a multidão, perante os discípulos, perante esses homens, escribas, fariseus, hipócritas, e ele grita e fala assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis ajuntar os teus filhos, como galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Olha que interessante, irmão. Tu não quiseste. O que aconteceu aqui? Glória ao nome do Senhor Jesus. Observamos, irmãos, que Jesus, quando ele falou desta forma, no versículo 37, nós podemos ver isso no livro de Salmos. O tempo não tá dando mais, tá, irmãos? Mas eu vou ler, eu vou pôr aqui os livros e vocês podem ler aí depois na casa de vocês. Ó, livro de Salmos, capítulo 17, versículo 8, Salmos 91, versículo 4, livro de Isaías, capítulo 31, versículo 5, tá bom? Ali vai se falar de uma imagem de galinha, abrigando os seus pintinhos. Então, aquilo lá descrevia o quê? Proteção. Vocês vão falar para nós nos dias de hoje. Quando quem mora na roça vê, quando uma galinha tem os seus pintinhos pequenininhos, e de repente um gavião vem voando em cima, o que ela faz? Ela começa a bater as suas asas e começa a dar aquele espiado dela, e, que não me vem agora o nome, esqueci, e ela abre os pintinhos e corre tudo para as asas dela. E aí, como ela é maior, mais forte, o gavião não vem pegar. Por quê? Todos os pintinhos estão debaixo dela. Jesus fez de tudo para que esses homens de Jerusalém, povo de Israel, viesse para a proteção de Jesus, de Deus. Eles não quiseram, irmãos. Eles matavam. Eles matavam os enviados, eles matavam os profetas. Nós vemos a história de Elias, né? Você vê lá que Acabe, né, com Jezabel, matou tantos profetas, só sobrou Elias, né? Nós vemos outra passagem também sobre a perseguição de Isaías, de Jeremias, a vida de Daniel e tantos outros mais. Samuel, irmão, e tantos outros, Eliseu também, e tantos outros que tem de profecias, João Batista. Bom, enfim, são muitos profetas. Oséias, Malaquias e mais muitos profetas. Bom, enfim, Jesus estava dizendo que ele queria ajuntar o povo de Israel debaixo das asas dele. Lembra lá, Salmo 91? Debaixo da sombra do Onipotente, das asas do Senhor. Lembra ali do Salmo 91? Eu vou só abrir o Salmo 91, não vou, para que vocês lembrem. Ó. Salmo 91, porque todo mundo leu o Salmo 91, eu vou entrar aqui nele. Aqui, né? Ó, Salmo 91.
Glória a Deus. Ó, no versículo 4. Ele, quem? Deus, te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é o escudo broquel, quer dizer, um escudo protetor. Você viu o Senhor Jesus mostrando que Deus, como uma galinha, estaria protegendo o seu povo na terra. É isso que Jesus está falando com aquele povo de Israel. Mas olha só, eles não aceitou. Quantas vezes Deus quis fazer esta obra e eles não aceitou? Por fim, vem Jesus e eles também rejeitam. Aí o que aconteceu? No versículo 38, né? Ó, quantas vezes, vou repetir esse 37 para ficar mais fixo. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que estão enviados. Quantas vezes quis ajuntar os seus filhinhos, como uma galinha junto os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Quer dizer, eles não aceitaram Deus como protetor da vida deles. Irmã, essa é a verdade. Eles não aceitaram Deus com as suas obras, a proteção de Deus. E aí o que aconteceu? Vamos ver aqui no versículo 38. Eis que a vossa casa ficar-vos deserta. Quer dizer, eis que vocês vão ficar desolados, vocês serão abandonados. Não aceitou a proteção de Deus. Estão sem a proteção de Deus. Não tem a proteção de Deus. Irmãos, espiritualmente, vocês têm a proteção de Deus através de Jesus Cristo? A palavra de Deus? Glória a Deus. Jerusalém, hoje, no Oriente, eles têm essa proteção de Deus? Jesus disse que não tem. Eles perderam. Eles serão, sim, claro, irmãos, abençoados. Claro que Deus está ali olhando por eles, mas eu estou dizendo do Evangelho. Eles não têm o Evangelho, eles não têm a graça de Jesus Cristo. Entendam isso. Eles têm as leis, eles têm ali, eles estão seguindo as leis, mas eles não têm a graça de Jesus, eles não têm o Evangelho de Jesus. Eles rejeitaram, mas nós aceitamos. O povo gentil está aceitando. Aí, no versículo 39, ele diz assim: porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Então, o que o Senhor fez? O Senhor nos abandonou. Israel rejeitou, o Senhor Jesus, como Deus Filho, os abandonou. Eles estão lá, seguindo a lei, mas a graça de Jesus não tem. Aí, irmãos, claro que lá no futuro, muitos judeus, aliás, não vou dizer muito, vou dizer alguns judeus, mas serão muitos, né, entre deles, aceitarão Jesus como Messias, então a graça vai entrar nele. É onde que Jesus fala assim, que ele, olha só o que ele diz aqui para terminar. Ele falou assim, porque eu vos digo, e desde agora não me vereis mais, até que digais. Então Jesus disse que não vai abandonar eles eternamente. Eles não vão ver Jesus até que eles mesmos reconheçam que Jesus é o Messias, o Salvador do mundo. Então, aí ele volta. Somente desta forma. Fora isso, Jesus não volta. Então, esses são os conselhos da Bíblia, da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todo. O nome de Deus seja louvado, irmãos. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Aleluia, Louvado Jesus, seja aleluia. Amém. Glória a